Para alguns, a morte sempre foi o último limite, um ponto sem retorno, um silêncio definitivo. Mas, e se alguém tivesse decidido que esse limite não era absoluto? Na década de 1920, enquanto o mundo ainda tentava se recompor após a Primeira Guerra Mundial e colapsos humanitários ao redor do mundo, um cientista soviético fez uma pergunta que poucos ousariam formular em voz alta. Seria possível trazer os mortos de volta à vida? Não como metáfora, não como crença religiosa, mas como procedimento científico. O nome dele era Sergei Brukhonenko. Essa não é uma história sobre monstros ou ficção científica. É sobre documentos reais, registros oficiais e um experimento que fez o mundo repensar onde termina a vida. E talvez, onde começa algo ainda mais perturbador. Se você ama histórias reais contadas com profundidade, respeito aos fatos e em tom documental, já deixa aquele comentário, dá aquele porradão no gostei e se inscreva no canal. Antes de qualquer máquina, antes dos experimentos que deixariam o mundo em silêncio, existia apenas um homem e uma obsessão. Sergei Brukhonenko não nasceu cercado por horror ou delírios de grandeza. Ele era, acima de tudo, um fisiologista, um homem interessado em entender como o corpo humano funcionava quando ninguém mais estava olhando. O que mantinha o coração batendo, o que fazia os pulmões se moverem, o que acontecia no instante exato em que tudo parava. No início do século XX, a União Soviética vivia uma corrida desesperada por provar sua superioridade científica. A ciência não era neutra, ela era política, era propaganda, era poder. E os pesquisadores sabiam disso. Nesse ambiente, Brukhonenko encontrou algo perigoso: liberdade sem limites claros. Não havia comitês de ética como conhecemos hoje. Não havia perguntas sobre trauma, consentimento ou consequências psicológicas. O que importava era o resultado. Enquanto outros estudavam doenças ou tratamentos, ele se fixava em algo mais desconfortável. Quanto tempo o corpo continua vivo depois da morte clínica? Essa pergunta não surgiu por crueldade. Surgiu por curiosidade científica. Mas a história mostra que curiosidade, quando não encontra limites, pode se transformar em algo irreversível. Sem perceber, ou talvez percebendo demais, Brukhonenko começava a caminhar em direção a um território onde a ciência deixa de observar e passa a interferir. E quando isso acontece, quase nunca há volta. À medida que Sergei Brukhonenko avançava em seus estudos, o interesse do Estado soviético crescia em silêncio. A promessa era sedutora demais para ser ignorada. Manter órgãos vivos fora do corpo poderia revolucionar a medicina, reduzir mortes em cirurgias e colocar a União Soviética à frente do mundo científico. Mas havia algo ainda mais profundo em jogo. Para um regime obcecado por controle, a ideia de dominar os mecanismos da vida representava mais do que saúde. Representava supremacia. Se o corpo humano pudesse ser mantido funcionando artificialmente, então a morte deixava de ser um limite absoluto. Tornava-se um problema técnico. Nesse ambiente, a ambição de Brukhonenko encontrou terreno fértil. Não havia freios institucionais. Não havia debates públicos. O sofrimento envolvido nos testes era tratado como dano colateral de um futuro melhor. A pergunta já não era mais se era possível manter a vida artificialmente. A pergunta passou a ser: até onde ir para provar isso? O cientista começou a enxergar o corpo humano como um conjunto de sistemas independentes. Se cada parte pudesse ser controlada separadamente, talvez o todo fosse apenas uma consequência mecânica. Foi nesse ponto que a ciência cruzou uma linha invisível, não por maldade explícita, mas por convicção. E quando alguém acredita estar servindo a algo maior, quase qualquer coisa pode ser justificada.
Essa ambição abriria caminho para experimentos que deixariam de buscar respostas e passariam a provocar silêncio. A teoria, até ali, era perturbadora, mas foi no laboratório que ela ganhou forma. Sergei Brukhonenko apresentou ao mundo uma máquina chamada autojector, um sistema mecânico capaz de substituir temporariamente o coração e os pulmões. O objetivo era manter o sangue circulando e oxigenado, mesmo quando o corpo já não conseguia mais fazê-lo sozinho. Na prática, isso significava algo inédito. Órgãos removidos do corpo eram conectados ao equipamento. O sangue continuava fluindo. O tecido permanecia funcional. Em registros oficiais, corações batiam fora do peito. Pulmões inflavam sem um organismo completo ao redor. Em um dos experimentos mais documentados, a cabeça de um animal era mantida conectada ao sistema. Mesmo separada do corpo, reagia a estímulos básicos. Não se tratava de espetáculo. Era ciência registrada, apresentada em congressos, filmada para arquivos institucionais. Mas quanto mais esses testes avançavam, mais difícil ficava definir o que estava acontecendo ali. Aquilo ainda era vida? Ou apenas um reflexo biológico mantido artificialmente? A máquina funcionava. Isso já não estava em debate. O problema era outro. O experimento provava que partes do corpo podiam existir sem o todo. E quando essa constatação se tornou real, a ciência deixou de observar a morte e começou a negociar com ela. Os experimentos funcionaram, mas o resultado não foi a celebração que muitos esperavam. Apesar do impacto inicial, o trabalho de Sergei Brukhonenko começou a gerar um desconforto difícil de contornar. A comunidade científica reconhecia o avanço técnico, mas evitava discutir publicamente suas implicações. Afinal, se partes do corpo podiam ser mantidas funcionando artificialmente, onde exatamente a morte acontecia? Internacionalmente, o silêncio foi ainda mais evidente. Os registros existiam, os filmes circularam, mas raramente eram comentados fora de ambientes controlados. Não porque fossem falsos, mas porque levantavam perguntas que ninguém queria responder. Dentro da União Soviética, a exposição também diminuiu. O regime percebeu que certos avanços, embora reais, eram difíceis de transformar em propaganda positiva. A linha entre progresso científico e desconforto moral era tênue demais. Brukhonenko continuou trabalhando. Não foi punido, não foi exaltado. Foi, aos poucos, arquivado pela própria história. Parte de seus experimentos serviu de base para tecnologias médicas modernas. Outra parte foi simplesmente deixada de lado. Não por erro científico, mas por excesso de verdade. Porque algumas descobertas funcionam, mas custam caro demais para serem explicadas. A história de Sergei Brukhonenko não é sobre trazer mortos de volta à vida. Isso nunca aconteceu. Ela é sobre algo mais inquietante. É sobre o momento em que o ser humano percebeu que podia interferir no fim, mesmo sem compreender totalmente o começo. Sobre quando a ciência avançou rápido demais e a ética ficou para trás, tentando alcançá-la. Nada do que foi feito ali era fantasia. E talvez seja isso que mais incomoda. Por quê? Décadas depois, usamos máquinas semelhantes para salvar vidas. Confiamos nelas, dependemos delas, mas esquecemos com que tipo de perguntas tudo isso começou. Até onde podemos ir antes de perdermos algo essencial? Em que ponto o avanço deixa de ser progresso e se torna apenas controle? A morte continua sendo um limite. Mas agora sabemos que alguém, em algum momento, tentou negociá-la.